Se for possível, colocar na versão nova Almeida atualizada, eu agradeço. Salmo 89, de 13 a 18, que diz o seguinte: O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, pois tu és a glória da sua força. E pelo teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso Rei. Vamos reler juntos o versículo 18. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso Rei. Meus amados irmãos, há muitas ferramentas e instrumentos eletrônicos e mecânicos poderosos hoje em dia, que as forças dos braços de um trabalhador têm deixado de ser importante. Mas não era assim nos tempos antigos, não era assim nos tempos bíblicos, quando trabalhadores e os guerreiros precisavam de músculos fortes. Deus não depende da força dos nossos braços. Deus não depende da boa vontade e muito menos Deus não depende da justiça humana. Somos nós que dependemos da força de Deus, das forças dos braços de Deus. Somos nós que dependemos da justiça ou das justiças das mãos de Deus. E os braços e as mãos de Deus são fortes. A citação dos braços e das mãos de Deus, dentro do contexto bíblico teológico, significa um antropomorfismo, ou seja, é uma maneira simplificada para nós podermos entender o que significa o poder de Deus. Porque nós sabemos da força dos nossos braços. O que significa a justiça de Deus. Porque nós usamos nossas mãos de forma figurada para praticarmos justiça. Assim, então, nós podemos lembrar de alguns exemplos. O rei Uzias, ele foi muitíssimo ajudado até que ele se tornou forte, ajudado por Deus. Conforme o segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 15, nos ensina. O apóstolo Paulo tinha razão quando escreveu: porque quando sou fraco, então é que sou forte, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O apóstolo Paulo está se referindo exatamente ao mesmo contexto em que nós lemos dentro desse salmo, quando fala que o braço de Deus é armado de poder, forte é a mão de Deus e elevada a sua destra. Há um hino que é um hino de coral, não é um hino congregacional, que ele se chama Grande é Jeová. É um poderoso cântico de adoração e exaltação que celebra a soberania, a grandeza e a bondade de Deus. A letra nos convida, ou convida toda a criação, a se curvar e louvar ao Deus Criador, reconhecendo o seu poder absoluto sobre a natureza, sobre o universo, sobre nossas vidas, o amor e o poder imensuráveis da parte de Deus. A letra e esse hino é muito gostoso de ouvir. Vamos ouvi-lo e eu convido você a prestar atenção na letra desse hino.
Esse hino foi executado desta forma, essa é uma gravação do grande coral evangélico da Catedral da Igreja Presbiteriana Independente, ali na Nestor Pestana, e foi gravado lá. Quando esse hino foi gravado, tínhamos aqui vários membros do nosso coral que fizeram parte dessa gravação. Então, alguns dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brás fizeram parte desse projeto lá atrás. Foi regido pela Doroteia Kerr. Meus amados irmãos, o Salmo 89, classificado como um masqui ou poema de instrução ou contemplação, ele foi escrito por um homem tido e citado na Bíblia como um homem muito sábio, Etã, o Ezraíta. Etã viveu durante a monarquia unificada de Israel. De acordo com os relatos bíblicos, um dos homens mais sábios de sua época. O primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 31, exalta a inteligência de Salomão, dizendo que ele era mais sábio do que todos os homens, incluindo Etã, o Ezraíta. E Etã, ele lança mão desta forma de falar sobre o braço e a mão de Deus, que é o antropomorfismo que eu citei ali atrás, para que nós pudéssemos, de uma forma mais fácil, entender como e quem é Deus. E nós sabemos que Deus é Espírito, portanto, esse recurso nos ajuda, da forma física, citando e falando de Deus. Os versos de 13 a 18 do Salmo exalta essa soberania de Deus, o poder e a justiça de Deus, destacando a felicidade daqueles que conhecem e vivem sob a luz e a proteção de Deus. Não sob a luz e a proteção de homens, mas sob a luz e a proteção de Deus, o Criador. Para entender o pano de fundo histórico, o Salmo se divide em 3 partes fundamentais. Todo o Salmo de número 89. E você, quando for fazer a sua leitura doméstica ou a sua leitura pessoal, e se você quiser anotar, anote aí que você vai fazer a leitura de uma forma muito mais proveitosa. Os 18 primeiros versículos, ou seja, de 1 a 18, Etã, que é o salmista aqui, ele começa relembrando quem é Deus. Ele exalta a criação, o braço forte e a justiça divina. O trecho que nós lemos fala sobre isso. O hino que nós ouvimos o coral cantar fala sobre isso. E ele faz isso para afirmar a sua mente como um poeta, na verdade, antes de tocar nas feridas que assolavam a nação naquele momento. Quais eram as feridas? O afastamento de Deus e o confiar nos homens. E o que estava acontecendo com a nação de Israel por conta desse desvio que não deveria acontecer. Em outro trecho da Bíblia, esse momento fica muito mais explícito. Uns confiam em carros, em exércitos, em cavaleiros, mas nós confiamos, ou devemos confiar, no nome do Senhor, o Senhor que está acima dos exércitos. No versículo 19 ao versículo 37, então Etã, ele reconta detalhadamente os termos da promessa incondicional de Deus, que Deus fez a Davi. Deus prometeu que o seu trono seria um trono eterno, e a sua descendência salvaria Israel. Mas o trono de Davi aqui não é o Davi propriamente dito. É um homem que confia no poder e na soberania de Deus e se coloca à disposição de Deus para ser um instrumento da verdade, da justiça e da força do poder de Deus.
no versículo 38 ao 52, então, Etã, ele vem confrontar o pensamento humano com Deus, de uma forma muito honesta, apontando que o trono real foi jogado por terra, os muros foram derrubados e os inimigos triunfaram, porque a nação de Israel confiou neles. O povo de Deus, que devia confiar em Deus, deixou de confiar em Deus, deixou de esperar em Deus, deixou de viver a justiça e a verdade de Deus. E mesmo diante do caos histórico e político que Israel viveu, o salmista termina com uma surpreendente declaração de fé no versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. É a teologia lembrando ao povo que mesmo quando os reinos humanos caem, o plano de Deus, ou o plano final de Deus, permanece inabalável. E é esta mensagem que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Pensando, entendendo o que a palavra de Deus vem nos informar. A advertência, ou a forma de Etã falar ao povo de Israel naquela época, quem sabe falando para nós hoje? Quem sabe falando a você hoje, a essa congregação hoje? O braço de Deus é o único braço criador. Ele fez todas as coisas. O profeta Jeremias, no capítulo 32, no versículo 17, ele diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. A criação em todo lugar está disposta aos nossos olhos para nos convencer a respeito do poder e da sabedoria de Deus. Meus amados, se nós pararmos, por exemplo, para pensar como é que o nosso corpo funciona, mesmo nós não sendo médicos, nem cientistas, quando eu olho um exame daqueles altamente tecnológicos, e recentemente eu fiz um, onde o coração meu pareceu ali funcionando como se estivesse vendo o meu próprio coração ali naquele momento. Aquele órgão batendo, e o sangue correndo pelas artérias, pelas veias. Como explicar isso? Como criar isso de novo? E se falarmos então como funciona o cérebro, as vontades, as emoções? Como gestar uma criança? E o ser humano continua a se multiplicar. Meus amados, sabedoria e poder de Deus. O que dizer então do destino desses povos, tantos, o destino da humanidade? Então aquilo que a humanidade chama de poder político é apenas um modo de explicar os princípios da organização e da administração humana de fazer e viver. Mas não está acima de Deus, o Criador. E é por isso que os homens erram. É por isso que a administração erra. É por isso que os políticos são falíveis, são corruptos muitas vezes. Por isso que tomam decisões erradas, compactuam com o pecado, compactuam com aquilo que é afastamento, é fruto, é resultado do distanciamento de Deus. E pensam inutilmente que ninguém está vendo, que a justiça deles não está sendo observada pelo maior dos juízes. Imaginam que o Deus que criou todas as coisas e fez tudo isso funcionar harmonicamente está a par, vai tudo passar batido. Meus amados, o braço do Deus Criador nunca se encolheu,
A sua mão forte e poderosa e justa nunca se afastou. Homens, administradores, é sim os que se afastam de Deus. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele apontou para as flores e as aves frágeis e nos lembrou de que se Deus cuida delas, certamente cuidará de nós. Portanto, não esperemos muito das pessoas ao nosso redor. Esperemos no Senhor, nosso Criador. Esperemos no Senhor que nos fez. Esperemos no Senhor que nos conhece pelo nome. Esperemos no Senhor que nos preparou para a vida. E não nos afastemos dele. Nos aproximemos mais. A segunda questão colocada por Etã neste salmo, além de Deus ser o braço criador, Deus também é o braço libertador. O poder do braço de Deus também é visto na história de cada um de nós. O poder do braço de Deus é visto em todo lugar, em todo o planeta, em todo o universo. Após atravessar o Mar Vermelho em terra seca, Israel cantou e proclamou que o espanto e o pavor caíram sobre seus inimigos pela grandeza do braço de Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 16, diz assim: sobre eles caiu espanto e pavor pela grandeza do seu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. E assim Deus libertou Israel. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, Moisés volta à cena, dando garantia de que eles contariam com a ajuda de Deus. Igualmente, nós vivemos nossos dias, ou vivemos o nosso dia a dia, e precisamos saber que Deus é a nossa ajuda. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus, o braço de Deus, é o braço salvador. Que encanto bíblico, quando nós podemos considerar que Deus nos amou, ou Deus amou o mundo que Ele criou, de maneira tão extraordinária, que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer libertação maior que essa? Na mesma convicção e na mesma fé do apóstolo Paulo, nós também podemos viver sabendo que Deus é o nosso libertador. Por isso o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, na epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, assim: o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No fundo, esta é a mensagem espiritual que Etã está passando para Israel. Aqui pode estar essa bagunça, como estava o reino ainda unificado naquela época. Certamente, ou possivelmente, sob o governo de Salomão, que foi perdendo o rumo da história, que foi se afastando de Deus, que permitiu que a idolatria, que permitiu que a imoralidade o levasse para passos distantes da obediência à palavra do Senhor, a ponto de o profeta, a ponto de ele ouvir que ele chegaria até o fim do seu reinado por amor ao pai dele, não por ele. E as palavras de Etã vêm ao encontro a essa realidade naqueles dias e que tem muito a ver com nossos dias, para nos lembrar quem é o nosso Salvador. Não é o líder daquele partido, não é aquele ou aquela que for eleito ou eleita, não é aquele governador, não é aquele prefeito, não é aquele vereador. Não é nem o dinheiro da aposentadoria, do INSS.
É a graça de Deus, a bondade de Deus que nos liberta. E quando nós precisamos, Ele nos dá o pão de cada dia. E quando nós precisamos, Ele nos dá o recurso de cada dia. E quando nós precisamos, Ele levanta o fraco que está caído e o torna forte. Quando nós precisamos, Ele nos toma em seus braços fortes e nos carrega. E nos leva, porque nós estamos sem forças. Esse é o Deus que liberta o homem, a mulher, que se encontra afundado no seu pecado. E Ele estende esse braço forte e diz: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, porque eu quero te aliviar. Eu quero te libertar dessa vida desgraçada que você está vivendo e te encher de graça, e te encher de bondade, e te encher dos meus cuidados. Deus é o nosso braço forte que nos liberta. Quando você, meu irmão, quando você estiver passando ou vivendo momentos críticos, hoje que você não está vivendo esse momento crítico, guarde esta verdade no seu coração. Tem um braço forte que pode te resgatar e te libertar. O braço de Deus. Ore, confesse, declare, creia, busque a vontade de Deus para a sua vida. Não permaneça no vale sombrio do pecado, mas ande na luz de Cristo, na luz divina, e Ele te iluminará. Mas Etã, juntamente com a consideração sobre o braço criador poderoso de Deus, o braço poderoso de Deus que liberta, ele traz uma mensagem surpreendente dentro desse salmo para nos mostrar ainda que nós podemos receber estas duas mensagens importantes, voltando-nos para o Deus que nos criou e voltando-nos para Deus que nos libertou e que continua a nos libertar, para deixar uma mensagem de estímulo, vamos dizer, uma mensagem otimista. Quem está no braço de Deus e confia no braço de Deus, sempre é vencedor. Que vitória é essa? Deus liberta o seu povo da escravidão da vida, assim como Ele tirou Israel do Egito para levá-los a receber sua herança e os ajudou a vencer os inimigos. Em Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo destaca a magnitude do poder de Deus atuante na vida dos crentes. Na vida dos crentes. Daquele que tem fé, daquele que se segura nos braços de Deus. E qual é a surpresa, ou a grande surpresa que o apóstolo Paulo vem dizer assim, vem nos dizer, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Daí a expressão que o apóstolo Paulo utiliza, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Quando alguém é eleito para governar o país, sempre existe o pensamento e a atitude revanchista, porque o outro candidato ou os outros candidatos perderam. E daí a preocupação. E agora? Bom, a maldição que vem e abate a pessoa que confia no homem, começa por aí. A falta ou ausência de fé. E agora? Como isso é tolice da nossa parte, irmãos. Como isso é tolo.
como é tolice dizer uma coisa dessas. É como que se Deus não soubesse. É como que se Deus não estivesse atuando. É como se Deus não fizesse nada. A meu ver, isso é tão tolo quanto o seu time perde para o outro time. É tolice igual. Como que se fosse mudar o curso da história. Primeiro, que Deus dá o governo. Segundo, o que o povo tem a oferecer. Nenhum presidente da República será diferente do que é o reflexo da moral de uma nação. O reflexo ético do povo dessa nação. Nós produzimos pessoas com caráter, com moral, elevados ou baixos. São nossos contemporâneos. E o que deve nos diferenciar é a fé verdadeira e genuína. O exemplo, o olhar fixo naquele que governa, naquele que dá vitória, naquele que melhora a vida das pessoas. Deus, que melhora a vida das pessoas. Por isso que é interessante quando surgem essas publicações de pesquisas que medem a popularidade de um político. Então, a popularidade do governador, a popularidade do prefeito, a popularidade do presidente da República, está lá, 30%, 40%, isso, aquilo. E esta impopularidade, ela existe por conta da forma dele governar. Aí a questão que vale a pena a gente pensar, será que se nós estivéssemos lá, se você estivesse no lugar do atual presidente, você faria melhor que ele? Eu não estou questionando a sua vocação, não. Eu quero que você pense na sua ética, na sua moral. Eu quero que você pense na sua espiritualidade. Eu quero que você pense na sua fé. Eu quero que você pense na forma de você ver Deus na sua vida e na forma de você administrar e tomar suas decisões. Nunca me esqueço de uma entrevista que a repórter estava fazendo numa escola e um momento ali que foi levado para aquela entrevista ou aquele momento da atuação do funcionário da mídia, era o que a criança pensava sobre um ato de corrupção do governo citado naquele encontro, naquela escola. Era uma sala de aula. Tem isso na sala de aula, né? Quando as crianças simulam o parlamento, a escola faz um trabalho muito bonito para a criança refletir se ela fosse o vereador, a vereadora, se ela fosse o governador, o que ela faria? E naquela entrevista, aquela repórter, numa sala de aula, devidamente autorizado pelos pais e pela direção da escola para aquele momento, a repórter perguntou: o que você faria? A criança respondeu, e eu me lembro daquilo, e eu fiquei assustado. O que você faria? Ele falou assim: eu faria igual. Eu faria igual. Triste isso. Então nós produzimos. Nós somos responsáveis, não só quando elegemos, mas quando educamos os nossos filhos e quando nós também fomos educados. Então nós precisamos recuperar o que Deus quer dizer para nós, para vivermos de uma forma vencedora em Cristo Jesus, entendendo que Deus nos libertou para sermos, e não somente vivermos a liberdade, mas para vivermos como filhos de Deus, dentro da vontade de Deus, externando a nossa capacidade, a capacidade de
agora de um novo homem, de uma nova mulher, feitos à imagem e à semelhança de Deus, agora como cristãos que fazemos e buscamos a vontade do Senhor, e revelando através de nós, das nossas atitudes, das nossas palavras, a grandeza de Deus, a fé que temos nesse Deus, a eficácia do poder de Deus. Assim, deixando a nossa herança espiritual, a nossa herança de fé, de pessoas que confiam em Deus e no seu poder e no seu braço forte, para que a nação possa ter pessoas justas, honestas e corretas, que exercitam e praticam a fé, e que não se corrompem, estando na condição de tomar decisões e de fazer escolhas, de administrar. Nós falamos do governo, mas nós não podemos falar que nós temos empresas, nós somos motoristas, nós somos funcionários, professores, nós somos diretores de empresa, nós somos donos de casa, donas de casa. Nós administramos o dinheiro da nossa casa, nós compramos e vendemos, nós pagamos funcionários para fazer os serviços que nós precisamos, os prestadores de serviço. Como é que nós administramos? Como é que nós administramos uma nação? Como é que nós administramos uma cidade? Como é que nós administramos um bairro? No poder de Deus ou no nosso enganoso coração? Então Etan vem chamar a atenção. Olha, gente, o braço de Deus é vencedor. E aquele que está seguro no braço de Deus também é vencedor, segundo a vontade de Deus. Eu quero terminar esta mensagem citando algumas questões finais da mensagem, bíblicas. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Se você não sabia, você pode verificar isso nas Escrituras, que você vai encontrar esta citação bíblica. Davi adulterou, Davi matou muita gente, Davi mentiu, Davi cometeu todos os erros, Davi quebrou os 10 mandamentos mais de uma vez. Mas Davi foi um homem comprometido com a sua relação com Deus. E o ato enobrecedor do caráter de Davi, que o restaura diante do poder de Deus, é a sua humildade de pedir misericórdia e pedir perdão para o Senhor. Quando você lê o Salmo 32, quando você lê o Salmo 51, você vai encontrar um coração crente, a ponto de dizer: eu nasci em pecado concebeu minha mãe. Você vai encontrar um homem dizendo: Senhor, eu espero na tua misericórdia. Então, meus amados irmãos, nós devemos refletir nisso. Grande é o Deus da Bíblia. E se Ele for o nosso Deus, então nós podemos cantar: grande é Jeová. Por quê? Ele é o Criador e nós as criaturas. Ele, além de ser o Criador e nós as criaturas, Ele é o libertador, Ele é o Salvador. E Ele é aquele que nos conduz em vitória, em todo o tempo. Quando tudo está bom e também quando tudo está mal. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 15, versículo 5, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Está falando de Jesus, o bom pastor.
O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 11, diz: como pastor entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará em seu seio. E assim Ele faz quando nós depositamos a nossa confiança nele. Quando entendemos quem é Deus e como nós devemos viver e andar na sua presença. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que mais uma vez nós possamos juntos refletir e que possamos entender que, embora exista a humanidade, o poder dos homens, existe a tecnologia, existem a lei, as leis humanas, existem as leis políticas, existem tantas coisas na administração do mundo e do planeta. Ninguém está acima de Deus. E é nele que devemos confiar. Mais uma vez eu quero te convidar a orar. Quero aqui te convidar a colocar-se debaixo da forte e poderosa mão de Deus. Lembre-se, em tempo oportuno, Deus te exaltará. Vamos orar? Senhor,